Na videoaula de hoje vamos estudar alguns sistemas de numeração. Primeiramente, vamos estudar algumas funções que os números têm. Os números fazem parte da vida das pessoas. Eles estão presentes em casa, no trabalho, no lazer, no supermercado, na feira, na escola, entre outros. E a gente muitas vezes nem se dá conta disso. O interessante é que os números são usados com várias finalidades, como contar, ordenar, medir ou codificar. Vejamos alguns exemplos das funções dos números. A função mais primitiva que os números têm é a função de contar, ou seja, de atribuir um certo número a uma certa quantidade. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A função de ordenar é a função de colocar uma determinada ordem numa fila, por exemplo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. A função de medir, seja medir o comprimento de um fio, seja medir a área de um terreno, seja medir a temperatura do nosso corpo. A função de codificar, como por exemplo o código de barra presente em produtos de supermercado, o código de um computador, de um celular. Um sistema de numeração nada mais é que um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número de determinado conjunto. Na imagem temos apenas a nível de curiosidade o sistema de numeração Maia, com os seus símbolos e o valor de cada um, mas que não será foco do nosso estudo a seguir. Nosso foco na videoaula de hoje será o sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração babilônico. Os egípcios criaram um dos primeiros sistemas de numeração de que se tem notícia. Veja os símbolos que eles utilizavam para representar quantidades. Então, uma haste vertical representava uma unidade, um osso de calcanhar representava uma dezena, uma corda enrolada representava uma centena, uma flor de lótus representava uma unidade de milhar, um dedo esticado representava uma dezena de milhar, um sapo representava uma centena de milhar e um homem ajoelhado com as duas mãos levantadas representava uma unidade de milhão. Com estes símbolos era possível escrever números utilizando as seguintes regras. Cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes. A cada 10 símbolos repetidos, fazia-se a troca por outro de um agrupamento superior. Adicionavam-se os valores dos símbolos utilizados para encontrar o valor representado. Vejamos alguns exemplos. Na imagem temos 5 ossos de calcanhar e 3 hastes verticais. Cada osso de calcanhar representa uma dezena, cada haste vertical representa uma unidade. Adicionando as 5 dezenas com as 3 unidades, temos um total de 53. Exemplo 2. Temos 2 flores de lótus, 3 cordas enroladas, um osso de calcanhar e 2 hastes verticais. Cada flor de lótus equivale a uma unidade de milhar. Cada corda enrolada equivale a uma centena. O osso de calcanhar equivale a uma dezena. Cada haste vertical equivale a uma unidade. Somando as 2 unidades de milhar com as 3 centenas, uma dezena e 2 unidades, temos um total de 2.312. Exemplo de número 3. Temos um homem ajoelhado com as 2 mãos levantadas, 2 sapos e um dedo esticado. O homem tem o valor de uma unidade de milhão, cada sapo equivale a uma centena de milhar e o dedo equivale a uma dezena de milhar. Adicionando uma unidade de milhão, 2 centenas de milhar
e uma dezena de milhar, temos um total de 1.210.000. Vejamos agora o sistema de numeração babilônico. Os babilônios usavam dois símbolos para registrar quantidades: o cravo e a asna. O cravo podia ser utilizado até 9 vezes, representando os números de 1 a 9. O número 10 era representado pelo símbolo asna. Não havia um símbolo para representar o zero. Era usado um espaço entre símbolos para diferenciar o tipo de agrupamento. O símbolo para representar o 1 era o mesmo do 60. A contagem era feita em agrupamentos de 10 e também de 60. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos uma asna e 5 cravos. Uma asna vale uma dezena, cada cravo equivale a uma unidade. Somando uma dezena com 5 unidades, temos um total de 15. Exemplo de número 2. Temos 3 asnas e 2 cravos. Cada asna equivale a uma dezena, cada cravo equivale a uma unidade. Adicionando-se 3 dezenas com 2 unidades, temos um total de 32. Terceiro e último exemplo, temos agora o símbolo do cravo, um espaço, 2 asnas e novamente um cravo, porém sem o espaçamento. Vamos relembrar aqui que esse espaçamento indica que o símbolo do cravo agora não vale mais uma unidade, e vale sim 6 dezenas, ou seja, vale 60. Então nós temos 60 mais 2 dezenas mais uma unidade, totalizando 81. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.